E aí, professor, você já revisou a sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Seja bem-vindo mais uma vez, você, querido professor, você que é diretor da Escola Sabatina, pastores, alunos. Saiba que essa classe online é montada para você, para que você possa fortalecer aí o coração da igreja, que é a Escola Sabatina. De antemão, desejamos você e a sua família um feliz ano novo, que o Senhor continue abençoando vocês de uma forma poderosa. Pastor Bruno, feliz ano novo para você, para a sua família. Também, Pastor Patrick, como é que foi aí o Natal? Foi bênçãos, graças a Deus, bênçãos. E você? Preparado para 2021, hein? Amém. Melhor que 2020. Amém. Falando nisso aí, preparados, né, para 2021. Pastor, estamos com um trimestre novo. Opa! Uma lição nova. Que promete, hein? Que promete. Ser uma Continuamos com a participação dos nossos amigos da Novo Tempo. Excelente. Eles gravaram 52 vídeos. Ótimo. Já estamos aí no 33º vídeo. E hoje temos aí a participação especial de um amigo seu, professor. Foi meu professor na faculdade de teologia. Eu posso chamar ele hoje? Mas vamos orar primeiro? Por favor. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo, por termos a alegria de iniciarmos um novo trimestre, uma nova lição. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga então, pastor, quem é o seu amigo aí, professor? Professor Valdecir Lima, meu professor da faculdade. Diga aí, pastor Valdecir, qual é a dica de hoje? Esta é uma mini versão do grupo de debate. Cada membro é posto a debater com o vizinho uma questão específica por 1 ou 2 minutos. A questão deve ter origem na lição e produzir reflexões espirituais significantes. Em seguida, o professor pede a resposta a cada dupla. Esta é uma boa atividade introdutória. As ideias geradas podem manter um vivo debate durante o período da recapitulação da lição. O propósito é reforçar o estudo da semana, criar vínculos entre os alunos e produzir respostas mais práticas e profundas. Professor, a dica é a seguinte: envolva seus alunos para que eles se apaixonem pelo estudo da lição. Excelente dica, obrigado, pastor. Professor, vale a pena repetir novamente, anote leve aí para a classe dos professores, aí na sua igreja local, compartilhe também com os alunos, são dicas de ouro. E falando em dicas, pastor, sim, nós temos aqui na lição da Escola Sabatina, assim que você abre ela, você tem aqui um sumário, ok? Reavivados pela palavra, okay, né? Para você ter aí o seu ano bíblico, okay, tá bom? Para que você possa estudar a Bíblia e completar, né, um ano aí estudando a Bíblia, né? Eu geralmente, pastor, no mês de outubro e novembro eu termino meu ano bíblico. Já consegue terminar? Eu consigo terminar estudando aí cerca de 3 a 4 capítulos por dia. Mas abaixo aí do Reavivados pela Palavra tem o meu pacto solene. Tá aqui, ó. Ok? O meu pacto solene é o meu compromisso em estudar a lição todos os dias. E aí eu quero fazer uma pergunta. E aí, professor, você já assinou o seu pacto de estudar a lição todos os dias? Ainda não? Então, assine aí. Pastor, me empresta a sua caneta, aqui, ok? Eu quero me comprometer aqui diante de todos em estudar a minha lição todos os dias. Está aqui a minha assinatura, aí, ok, professor? Então faça a sua aí. Mas, pastor Bruno, somente professores? Pastor, eu já fiz a minha assinatura. Querido aluno, um professor, ele tem que se preparar, mas o aluno também. Ó, já fiz a minha assinatura aqui porque eu quero me comprometer a estudar a Bíblia e a lição todos os dias. Então, se você ainda não assinou,
assina aí. Amém. Ok, pastor Bruno. E aí, pastor, na primeira página, que tem o índice, né? Das 13 lições, das 13 lições do trimestre, você percebe que vamos começar falando de crise, e essa palavra, né, é algo que ouvimos todos os dias. Foi terrível. 2020, de fato, foi o ano aí da crise, Vamos esperar né? que 2021 melhore, né? Justamente. E terminamos aí com a renovação do planeta Terra, né? Onde, de fato, as crises terão seu fim. Exato. Não é verdade? E aí, pastor, na página seguinte, sequência aqui, né? página 4, aí o professor frisa um pouquinho aí, repita aí com seus alunos a respeito do CRM. O que é CRM? Comunhão, relacionamento e missão. E você tem a explicação da comunhão, você tem a explicação do relacionamento, você tem a explicação da missão. Então trabalhe aí, gaste um pouquinho aí, ok, de tempo com a sua classe falando da importância da comunhão, do relacionamento e da missão. E pastor, logo depois do CRM, tem aqui as 28 crenças fundamentais da igreja. Puxa, que legal! Eu não tinha visto isso nas outras lições. Sim. Será que agora a CPB vai fazer isso sempre, pastor? Pastor, todo o primeiro trimestre, a primeira lição, ela abre com as 28 crenças fundamentais. Então, abrindo o ano, justamente, a primeira lição ela coloca aqui. Ela coloca isso aí, ok? As demais não. Legal. Tá? Então, só a primeira lição do primeiro trimestre. Tem aqui um resumo, bem legal. Isso aí, bem resumido, para que você possa entender aí as 28 crenças. Não são doutrinas, são 28 crenças. Temos 6 doutrinas, subdivididas em 28 crenças fundamentais. Ok, professor? Um outro detalhe, pastor, na página 10, temos aí também o comentário bíblico de número 4. Que a CPB faz agora. Justamente. Por que a CPB está fazendo essa propaganda? Porque o comentário bíblico, volume 4, tem um comentário sobre o profeta Isaías, que é o tema desse trimestre. Falando nisso também, pastor Bruno, nós temos aqui o comentário do próprio autor da lição da Escola Sabatina. O Dr. Roy Gaine. Quem é o doutor? Me explica aí um pouquinho sobre ele. O Dr. Roy Gaine, ele é um dos professores da Andrews University, né, lá nos Estados Unidos, e ele é um professor de hebraico e Antigo Testamento. E aí ele foi convidado, então, para trabalhar com o profeta Isaías, e ele escreveu esta obra. Essa obra não é cara, viu, gente? Você pode comprar ali no site da CPB. R$22. Ou na lojinha, você liga. Tranquilo. Um outro detalhe, o que o livro trabalha, ele tem um índice com 13 temas. Ou seja, são as 13 lições, justamente, que a gente vai trabalhar. Então ele vai ter um comentário mais amplo, mais teológico, mais informativo, ok? A respeito do livro do profeta Isaías, tá bom? Então, virando a página, já temos então aí na página 12 o primeiro tema desse novo trimestre, e o título é Crise de Identidade. Okay. Mas antes de falarmos de crise, pastor, vamos entender um pano de fundo do profeta Isaías. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Isaías, para o professor ter mais informações. Justamente. Por exemplo, o nome Isaías significa o Senhor salva. Esse é o nome do profeta Isaías, o seu significado. Okay. Então, o livro já tem uma mensagem redentiva. Salvífica, né? Salvífica. O Senhor salva. Um outro detalhe, que o profeta Isaías é conhecido também como profeta do Evangelho no Antigo Testamento. Ou profeta messiânico, né? Também. Porque se relaciona, né? Justamente, as suas profecias falam da vinda de Jesus Cristo, que aliás foi escrito aí de 740 a 750 antes do nascimento de Cristo, né? E se somarmos com 2020 depois de Cristo, então Isaías tem mais ou menos 2.700. Mais ou menos isso aí, verdade. Um outro detalhe, é chamado também o livro do profeta Isaías de Bíblia dentro da Bíblia. Ué, por quê? Porque a Bíblia tem 66 livros. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. O Antigo Testamento da Bíblia, 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. O profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, ele tem uma mensagem de juízo. Do capítulo 40 até o 66, redentivo.
Legal. Ou restauração. Seja, um tipo de Antigo e Novo Testamento. Justamente. Em Isaías. Então você tem aí todo esse espelho em 66 capítulos, ok? E Isaías, ele tem alguma importância fora do Antigo Testamento, pastor Patrick? Amigo, vou dizer que uma importância de um grau bem elevado. Sabe por quê, pastor e querido professor? Só no Novo Testamento encontramos 419 citações referentes a a Isaías. Só Apocalipse é um dos livros que mais cita Isaías no Novo Testamento. E Jesus Cristo, o que ele mais fez foi citar o profeta Isaías. Quando ele foi ler a Bíblia, né, as Escrituras, ao ir ao templo num sábado, ele leu o profeta Isaías, que fala sobre a profecia messiânica, esse evangelho. Outro detalhe também, ele foi escrito aí por volta do ano 740 e ele agiu como profeta num período aí de 4 reis. 4 reis? 4 reis. 4 reis de Judá, né? Justamente, de Judá. Quais são esses Porque reis? o reino estava dividido, né? Sim. O reino já estava dividido. Justamente, você tem Israel e você tem Judá. Então ele trabalhou em Judá, como profeta de Judá. Quais são os reis aí? Você tem Uzias, você tem Jotão, você tem Azarias e Ezequias. Okay. Uzias, Azarias, Jotão, Ezequias. Isso aí, são os 4 reis desse período profético de Isaías. Ok? Então, uma informação extra aí para o professor. Ótimo. Agora, interessante, pastor, que a lição e o profeta Isaías, ele tem um pano de fundo e muitas vezes, ao estudarmos a Bíblia, ficamos um pouco perdidos. Ok? O tema central do profeta Isaías, em seus 66 capítulos... Embora fale de Jesus e as profecias messiânicas, né? É a aliança. Esse é o ponto mais nevrálgico, justamente, né? Mais central. É a palavra aliança. E a palavra aliança, ela vem do hebraico berit. Berit tem alguns significados. Aliança, pacto, relacionamento, o amarrado com cordas. Que é uma das ideias mais legais. Justamente. Né? Você lembra daquela expressão, nossa, estou amarradão naquela jovem, me amarrei, né? É Deus falando isso, né? Mais ou menos isso aí. É Deus prendendo ele ao ser humano. Interessante, né? Que lindo. Que lindo, é Deus, né? Falando isso conosco. E quando ele faz isso, ele tem uma promessa dada a Abraão. Ok? Gênesis capítulo 15. Que dele vai vir uma... Justamente. Começa ali no capítulo 12. Aí no capítulo 15 ele diz que o povo, a descendência dele, seria levado em terra alheia. E multiplicaria. Cresceria. No Egito. E no Egito serviriam como escravos. Mas depois de 400 anos... Eles seriam libertos. E aí a promessa se cumpre em Moisés. E Moisés agora conduz o povo até a terra prometida. Mas antes, e aí você tem aqueles 40 anos, o povo rejeita, né? Conhecemos todo o contexto. Deus conduz o povo até o Sinai. No Monte Sinai, Deus convida Moisés para subir. E ele propõe a aliança. E eu gostaria que você fizesse a leitura dessa aliança. Então vamos lá. Êxodo capítulo 19, vamos lá. Os versos 5 e o verso 6. Aqui, amigo, é o pano de fundo de Isaías, ok? Então, professor, fica aí a dica, o pulo do gato, para você iniciar a lição com seus alunos, ok? Vamos lá. Êxodo 19, 5 e 6. Correto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus convida o povo, ele faz a proposta da aliança para o povo e ele diz, se vocês aceitarem a minha aliança, serão meu povo peculiar. Propriedade exclusiva minha. Então Deus agora coloca a identidade no povo. Coloca até um status, né? Como se fosse um reino sacerdotal. Justamente. Então curioso, tem um status sobre o povo. Agora, pastor Bruno, geralmente, quando entramos em aliança com alguém, seja no matrimônio, seja na compra de algo,
fazemos na presença de testemunhas. O povo de Israel, eles viviam no meio de várias tribos. Onde o povo passava, haviam tribos rivais, até eles entrarem na terra deles. Até finalmente se estabelecer. Né? Só que essas tribos, esses povos, essas nações fora de Israel, elas adoravam vários deuses. Você tem tipo de Deus? Mamon, Moloque, né? Sei. Você tem Deus Baal, Astarote. Deus do fogo, Deus da colheita. Justamente. Tudo havia um Deus por trás, não é? E eles, quando faziam juramentos, eles levantavam a mão para os céus, as mãos aos céus, e faziam promessas e juramentos e chamavam eles para serem testemunhas. Para esses deuses aí. Para esses deuses. Agora, Deus que está entrando em aliança com o ser humano, e esses deuses são falsos. Sim. Tem a ver com demônios, tem a ver com invenções humanas, né? Mas Deus agora, Ele também chama testemunhas. E quais são as testemunhas de Deus? E aí as testemunhas, você vai ler para mim então agora Deuteronômio capítulo 4. Vamos lá. Que o autor usa, né, na lição. Justamente, nós estamos aí trabalhando com a lição de domingo, ok? Vocês perceberam que eu pulei o verso para memorizar, mas foi proposital. A gente vai trabalhar porque ele tem um link aí na terça-feira, ok? 4:26, né, pastor? 4:26, por favor. Hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente. Aí ele vai falando, né? Imediatamente da terra, que vocês passaram o Jordão e vão possuir, não prolongareis os vossos dias nela, Justamente. sereis de todos destruídos. Ou seja, Deus e não o profeta Isaías está dizendo que ele toma como testemunha Os céus e a terra. E aí, professor, você pode trabalhar essa sabedoria aí que vem de Gênesis, porque Deus cria os céus, a terra e o ser humano. E ele mesmo fala, ó, essa aqui é uma criação minha, que é o homem, eu quero fazer uma aliança com o homem, e eu vou pegar uma outra criação minha, que vai ser testemunha. Essa é uma linguagem bem bonita. Justamente. Um outro detalhe, pastor, que quando Isaías começa o seu livro, ele chama as testemunhas. Que são o céu e a terra. O céu e a terra, né? Ó, escutem, ó céus, né? Ou seja, vocês se lembram que eu fiz uma aliança com vocês e vocês entraram nessa aliança comigo? Lembram que eu coloquei o céu e a terra como testemunha? Esse grau de importância, pastor Patrick, me fez lembrar Apocalipse. Porque muitas vezes a gente passa batido, por que Deus chamou os céus e a terra, né? Então, o convite que a gente ouve lá em Apocalipse é: adore aquele que fez o mar, o céu e a terra. Justamente. Ou seja, desde Gênesis, Isaías até Apocalipse, o céu e a terra, eles estão em íntimo grau de importância Justamente. do caráter de Deus e juntamente com o grau de importância do homem como criatura. E por que Isaías começa falando isso, né? Escutem, ó céus. Porque o povo de Israel violaram a aliança. Eles violaram, aí, ficaram perdidos, perderam a identidade, por isso crise de identidade, abre, né? Já abre a lição, perderam perderam a identidade. E aí Isaías está dizendo, olha, o Senhor me deu uma visão, né? E ele começa falando de qual rei que era daquela época, né? O rei Uzias. Sim. Então ele começa falando da visão, qual era o reino daquela época, ou o rei daquela época. E um outro detalhe, professor, que o povo de Israel confiava em poderes terrenos, como o Egito e a Síria. Aqui, né, pastor Patrick, essa lição de domingo, na segunda pergunta, ela vai trabalhar sobre os resultados, dos pecados e os resultados dos pecados. E um deles é essa adoração inadequada, essa perda de identidade, né, Justamente. porque não se relacionava mais com Deus. Né? E passaram a confiar em homens, né? Exatamente. E aí, pulando para a lição de segunda-feira, pastor, ritualismo pobre. Puxa, podre. Essa foi uma das partes mais tristes da lição, né? Pesada. Justamente. Quando ele colocou podre aqui, né? Eu falei, vamos tentar pobre aí e tal, mas é podre mesmo, viu? Não, ele quer comparar o nível. Justamente. Agora, pastor Bruno, deixa eu entender algo aqui. Me ajuda aí para que o professor também possa entender. O povo de Israel, eles seguiam de forma prioritária todos os ritos do santuário. O que Deus pediu para fazer. O que Deus pediu, eles faziam. Guardavam o sábado,
sacrificavam, tinha os momentos de orações, a Amidá, as 18 orações, né? Tinha ali a oração das 9 da manhã, às 3 horas da tarde, com o sacrifício contínuo, né? Tinham tudo. Mas Deus olha assim e fala, olha, cansei, chega. O próprio Deus que pediu, chega, eu cansei dos sacrifícios, eu cansei das festas, eu cansei do sábado, eu cansei, para mim não dá mais. Olha aí. E você percebe que Deus está falando aí de uma maneira triste, né? Você usou uma expressão enojado, Ele né? fica até enojado. Enojado, né? E a gente olha isso lá, a igreja de Laodiceia, estou a ponto de vomitar, né? Você tem aí os mesmos sentimentos, né? E aí, pastor, por que Deus ficou triste com toda essa situação? Essa pergunta é fundamental na lição de segunda. Aqui, professor, você pode trabalhar com a seguinte ideia. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, o povo de Israel, na segunda-feira, adorava, mas adorava mecanicamente, não era em Espírito e em verdade. Essa é uma dica que você pode trabalhar. Uma outra dica é que o povo, ele trabalhava apenas para cumprir, mas eles não queriam entender, eles não queriam absorver ou viver a aliança que Deus quer que o povo viva. Porque Deus, ele cumpre a sua parte da aliança e ele gostaria que o povo cumprisse, mas cumprisse não de maneira mecânica, de maneira amorosa, né? Então, a lição aqui de segunda, ela vai falar que os rituais, elas demonstram, cumprir, né? Demonstra lealdade, mas o comportamento do povo não era de lealdade. Qual era a atitude deles com os pobres? Com as viúvas, exatamente, com os oprimidos. Essa parte da lição, depois da pergunta 4, tem um parágrafo, e na última linha desse primeiro parágrafo diz que quando as pessoas pecam contra outras, elas estão pecando contra Deus. Então tá aí, professor, uma outra dica. Será que os mandamentos de Deus são apenas um pedaço para Deus e um pedaço para o homem, ou é tudo para Deus, né? Agora, interessante, pecados contra outras pessoas são pecados contra o Senhor. Você citou aí agora e está aqui na lição da escola sabatina, né? Lembra de Cristo orientando os discípulos ali? Olha, eu estive com fome. Me deste de comer, estava preso, foste me visitar, né? E eles perguntaram, quando eu faço isso ao meu próximo... Um dos pequeninos, né? Não é? Um dos pequeninos fazemos diretamente a Deus, né? Então, quer dizer, não basta fazer o bem. Você tem que fazer com esse foco da aliança. Agora, pastor Bruno e querido professor, terça-feira... Que fala do verso para memorizar. Justamente, que é o link aí, por isso não lemos, e agora eu quero fazer questão de ler o verso para memorizar, Isaías 1, verso 18. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Pastor Bruno, sabe o que me chama a atenção já na primeira sentença? Venha, pois, e vamos discutir a questão. Por quê? Deus deu aliança para o povo, aceitaram. Quem violou? Deus ou o homem? Bom, quem violou foi o homem. O homem. O homem violou a aliança. O ofendido. Deus é o ofendido. Deus é o ofendido. O que se espera? Que o ofensor venha pedir perdão para aquele que foi ofendido. Ou o ofendido reclamar a justiça. Justamente. Ali. Lembra da oração do Pai Nosso? Qual parte? Pai, perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendidos. Quando eu olho para Mateus capítulo 18, nós encontramos uma instrução de Cristo dizendo que o ofendido deve ir até o ofensor. Não é o ofensor até o ofendido. Ou seja, se você está ofendido, não fique esperando ali sentado. Justamente. Né? É o que Deus está tentando mostrar para a gente. Deus é a parte ofendida. Deus foi aquele que foi ferido. Okay. Ele poderia ficar no céu, assentado. Tá bom, Israel. Tá aí, ó. Me rejeitaram? Vamos ouvir, vamos esperar aí, né? Vocês vão ter as consequências. Mas não. Ele vem. Israel, vamos conversar. Judá,
pecados te deixaram vermelhos, eu quero te deixar branco como a lã. Mas vamos arrazoar a questão? Vamos chegar num senso comum? Amigos, tremendo. Sabe o que me chama a atenção? O autor Max Lucado, ele disse o seguinte: Deus mandar um dilúvio sobre a terra, eu entendo. O povo rejeitou ele, tem que matar mesmo. Deus destruir Sodoma e Gomorra, eu entendo. Rejeitaram, mas Deus perdoar com a graça, eu não entendo. Eu não entendo. Dizem que o perdão é só para os fortes, né? Justamente. Amigos, a graça é algo que não entendemos. E o que ele está oferecendo no verso 18 é a graça, através de um diálogo, né? Essa é uma parte importante, professor. Você pode discutir com os seus alunos. Por que Deus ele quer argumentar? Por que ele quer conversar? Então, além do que o pastor Patrick já expôs aqui, você pode utilizar, por exemplo, a pergunta número 7 da lição de terça-feira. Porque na pergunta 7, ao você ler, né, Isaías 1 com Isaías 44, você vai perceber que o propósito de Deus não é conversar por conversar. O propósito de Deus é salvar, é resgatar. E aí ele está começando esse trabalho justamente através dessa conversa. E o interessante é que desde que entrou o pecado no mundo, a parte ofendida vem atrás daquele que ofendeu. Do ofensor. Adão, onde estás? Caim, está triste por quê? O sangue do seu irmão. Caim, cadê teu irmão? Mulher, cadê teu marido? Então você percebe que Deus, ele quebra o gelo com um ponto de interrogação. Deus sempre vem atrás do ser humano. E essa é a pergunta de número 7 aí da lição, né? Deus não desiste do ser humano. Exatamente. Deus não desiste. Essa oferta que ele dá para a gente de perdão, já terminando a lição de terça, né? Ele está falando que o perdão ele possibilita uma transformação. E aqui, pastor Patrick, me lembrei, o professor ele pode fazer uma pergunta para a sala que é bem legal. Sim. O que vem primeiro? A transformação ou o perdão? Olha aí, interessante. Posso dar uma dica? Opa! Santo Agostinho certa vez disse assim: não existe nenhuma melhoria para ser feita para Jesus entrar na minha vida. As melhorias só vão acontecer se ele estiver na minha vida. Porque sem mim, nada podereis fazer. Só quando ele entra que vem, né? Justamente. Transformação. Aí eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Em Cristo, não é? E aí já dá a deixa para a lição de quarta, né? Justamente. A lição de quarta ela é importante, pastor. Ela se relaciona com bênçãos e maldições. Pastor, comer ou ser devorado? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. o bicho come, né? Parece que não tem muita esperança. Justamente. Sabe o que é interessante? Novamente é o contexto da aliança, pastor. Por quê? Deuteronômio capítulo 28. Do verso 1 ao verso 14, Deus está dizendo assim, olha, se seguires a minha aliança... Eu vou abrir aqui no 28. Aqui. Bênçãos. Até o 14, né? Isso, do verso 1 ao verso 14. Até o 14 é bênção. Agora do verso 15 até o 68, pastor. 68, hein? Maldições. Só maldição. É muita maldição. É muita coisa. Ou seja, as bênçãos é Deus me protegendo das maldições. E me parece também que Deus aqui, ele está mostrando o mundo real. Justamente. Na realidade, a gente tem muita coisa para fracassar, para errar, para ser amaldiçoado. E Deus assim, ó, eu não estou escondendo isso de ninguém. E eu quero te proteger, te deixar num ambiente de proteção. Ele cria uma cerca, né? Um tipo de segurança. Por exemplo, né, os 10 mandamentos é uma cerca. É um tipo, exatamente. É uma proteção, Exatamente. ok? Que faz parte do pacote da aliança. Ok, Né? exatamente. São os termos. Sim. Agora, pastor Bruno, a pergunta de número 9, e essa também deve ser trabalhada, porque qual é a importância da lição de quarta-feira? É mostrar que no meio do grande conflito não existe terreno neutro. O muro da indecisão não é de Deus. Não né? é de Deus. E já é uma decisão. E você já está do lado de quem não é de Deus. Justamente. Né? Aí eu estou em cima do muro, você já decidiu. O muro pertence ao inimigo. Ok? Então, a lição foi muito clara em dizer que tem duas opções. E Deus trabalha assim até o final.
Caim e Abel, não é? Sim. Você tem bênção, maldição, você tem vida ou morte. Ou o Senhor ou Baal. Jesus disse que não é possível agradar dois senhores. E esse sim e não, né, pastor Patrick? A gente tem que ser muito cauteloso. Justo. Porque às vezes a gente, como irmão de igreja, aqui assim, sim, não, não. Cuidado, irmão. Não é bem Esse assim sim, não, sim, né? Não. É para Deus, porque Deus é que oferece a aliança Aham. e Deus está oferecendo perdão. Se a gente se coloca no lugar de Deus e a gente diz o que é sim e o que é não, a gente não tem como salvar aquela pessoa. Interessante que um dia um ancião disse para mim, pastor, tem que ser sim, sim, não, não. Eu falei, toma cuidado. Mas por isso que, é muito pastor? perigoso. Vou fazer uma pergunta para você. E você só pode me responder com sim ou não. É sim ou não, né? É sim ou não? Ok? Combinado, combinado. Você continua batendo na sua esposa? Mas, pastor, é sim ou não? Se ele Diz sim, está batendo na esposa. se ele diz não, Ele já parou de bater na esposa. então, amigo, tome cuidado, né? Cuidado com se ensina ou não. Justamente. Isso pertence a Deus. E aí, pastor, Sim. caminhando aí para o final, imagina um profeta inspirado por Deus, escreve uma música e agora ele caminha nas ruas de Judá, dizendo que o Senhor plantou uma vinha, nasceram uvas, esperava-se uvas doces, Ok, Isaías saudáveis, e nasceram uvas 5, bravas. Ou, na linguagem estragadas. A linguagem da tradução, brava quer dizer estragado. E aí, pastor Bruno, imagina então, o profeta Isaías cantando, é uma parábola, né? A parábola da vinha má. E quem é o agricultor aqui? Quem que é o senhor da vinha? Pois é, Deus está explicando para a gente que Ele fez tudo bonitinho. Ele cuidou da uva, da semente, da parede. Então ele é o senhor da jogou vinha. água. Ele colocou ali as estacas para o ramo poder subir, crescer. Ele jogou vitamina na terra. Ele fez tudo o que ele pôde. E aí, a uva nasceu ruim, nasceu estragada. Né? E quem é a vinha aqui então? O ser humano, ou Israel. Israel, no contexto da aliança. Porque na lição de quinta-feira você percebe que Deus ele cumpre o seu papel da aliança. Ele planta a uva, ele cuida dela, ele faz tudo direitinho. E a uva não produz direitinho, ela não nasce direitinho. E uva estragada serve para quê, pastor? Para que serve uva estragada, gente? Para nada, né? Então está dizendo, Pode jogar Israel, no lixo. você perdeu o sentido. Você perdeu a sua identidade. Professor, aqui, pastor, você pode utilizar a seguinte dica. Quem é que sempre cumpre o seu papel na aliança? O homem ou Deus? E aqui a lição de quinta-feira ela explora de maneira até um passo a mais. Deus ele sempre faz o suficiente? E aí, pastor Patrick? E aí, a lição mostrou que sim. E quem é que faz o insuficiente? Sempre o ser humano, né? Sempre o ser humano. E a pergunta de número 11, pastor, vem falando aí a respeito do que Deus fez para restaurar o ser humano, né? A lição de quinta, ela se relaciona com terça, né? Justamente. Tem a ver com perdão, Está linkada aí. essa busca do perdão. E eu achei maravilhosa. Agora, quando o homem rejeita, Deus respeita? Pastor, antes da gente responder a sua pergunta, a gente tem que entender o seguinte. O que Deus faz para salvar o ser humano? Ele faz o quê? Ele faz de tudo para salvar o ser humano. Deus enviou até quem? Jesus. Ele mandou os profetas escrever, eu vou mandar Jesus. O profeta foi lá, vai nascer quem é o príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, blá, blá, blá. Até isso Deus faz. E no Novo Testamento, Jesus ele utiliza-se da parábola da vinha. Ele diz o seguinte, plantamos uma vinha e aí mandei então os homens dizerem assim, a vinha está pronta, tanto cuidado. Aí mataram, não é, os trabalhadores. Aí ele mandou outras pessoas matar e falou, agora eu vou mandar meu filho
mensageiro. O mensageiro ali, né? que eles vão respeitar. Mataram também, né? Também. E era o próprio Cristo ali, né? Ou seja, Deus ele não elimina as pessoas. Justamente. Agora, as oportunidades vão sendo eliminadas pelo ser humano até que finalmente ele esgota as oportunidades. E ele diz, então, respondendo a sua pergunta, Deus respeita essa decisão. ele não rejeita, mas ele diz, filho, você não me quer, vou respeitá-lo. Vou respeitar a sua decisão. Vou respeitar a sua decisão. E o autor foi muito feliz Em citar Mateus 12, O que tem em Mateus 12, o pastor? pecado contra o Espírito Santo, ok? Deixar olha o de ouvir paralelo a aí, ó. voz, né, do Espírito Santo. E ele também apresentou Hebreus capítulo 6, verso 4 e 6, Riquíssimo. que quando eu rejeito, eu crucifico Jesus novamente, Sem necessidade, né? ok? Então, amigos, lição forte, Nossa. deve ser bem trabalhada aí a lição de quinta-feira, Ok. em especial esses parágrafos finais aí, ok? Damos início a um trimestre já super abençoado, pastor. Muito, muito. Muito abençoado. E não poderíamos terminar sem Diferente. deixar, né, de fazer aquele apelo, porque eu estudo a lição todos os dias. E você?